Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a obra Geração Ansiosa do norte-americano Jonathan Haidt, que fala sobre justamente o ambiente dos tablets, dos celulares na vida das pessoas, principalmente do jovem. Então a ideia, na verdade, é de que hoje há um excesso de redes sociais, de modelos digitais. O mundo está ficando tão conectado que está mexendo com a cabeça de todo mundo, principalmente do jovem. Então, por exemplo, o escritor Jonathan Haidt ele fala sobre essa epidemia que existe hoje das telas, né? É muito curioso quando se fala de tela, eu lembrei aqui de uma série na Netflix muito conhecida, denominada de Black Mirror, né? E eu nunca entendi porque o nome era Black Mirror. E Black Mirror tem a ver justamente com a tela dos celulares, a tela do computador, né? Então, é uma série que falava sobre coisas ligadas ao futuro, né? Eram episódios que falavam sobre um futuro que poderia acontecer, de alguma coisa que poderia se desenvolver, tá? E que eram coisas ligadas justamente a uma projeção para o futuro, né? De como é que seria a vida das pessoas no futuro. E sempre tinha uma relação direta com a tecnologia, né? Esse é um ponto central, e sempre uma visão pessimista também sobre as coisas. Então a série ela tinha muito esse perfil. Então analisar com calma é o que a gente está vivendo hoje, né? Hoje a gente está vivendo num mundo onde os modelos digitais, tecnológicos, eles nos ajudam muito, mas ao mesmo tempo eles provocam uma série de problemas, principalmente na nova geração, a chamada geração Z, né, onde você tem uma garotada que é fissurada justamente nos jogos digitais, nas telas, nos smartphones da vida e tudo mais que esteja ligado justamente a esse modelo que a gente pode chamar de digital. Então isso é cada vez mais forte. Então a obra Geração Ansiosa, né, que virou um best-seller, né, um sucesso, mostra justamente a característica do mundo de modelos digitais e que de alguma forma mexe muito com a vida, com o comportamento e cria até transtornos mentais justamente numa geração que, por ser mais jovem, né, como crianças e adolescentes, por exemplo, não sabem como se defender de todo esse modelo. Mas pessoal, antes de começar, queria que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. Então, o especialista, o autor da obra Geração Ansiosa, o Jonathan Haidt, ele fala justamente sobre um dos primeiros aspectos que ele aborda é o fato de que deveria existir uma espécie de proibição das telas, dos smartphones, dos tablets, né, para o jovem, e que isso só poderia ser liberado aos 16 anos de idade. Né? Seria o ideal. Mas a gente sabe que isso é muito difícil. Eu tive hoje um jovem, né, com os seus 12, com seus 15 anos, que não tem uma rede social. É muito difícil, né? Seria o ideal, tá? Por quê? Porque esse excesso de exposição à tela traz problemas sérios. Inclusive ele fala sobre a questão dos transtornos mentais, né? A ideia de que, de alguma maneira, esse excesso de tecnologia faz com que a criança, o jovem, fique mais sentado. E isso provoca muitas vezes o que? O sedentarismo, que é cada vez maior. Tá? Comer muita bobagem, né? Comidas industrializadas, ultramente processadas, e para completar, não tendo nenhuma atividade física. Inclusive, no livro dele, ele menciona como as gerações do passado, né, ela tinha uma relação muito próxima com a brincadeira, né? Brincar na rua, brincar em algum local, ter a movimentação, né? Gastar energia, né? Essas coisas todas estão se perdendo, tá? E essa perda acontece já bem muito cedo, tá? Porque a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, fala muito sobre isso, menciona que o correto era que a criança ela pudesse ter acesso, por exemplo, à tecnologia bem depois dos 2 anos de idade. E não é o que a gente verifica. A gente já vê, por exemplo, crianças, né, bem com 1 ano de idade tendo acesso a todos esses recursos tecnológicos, está de frente a uma tela. E o que chama atenção também é o fato de que o correto, segundo a OMS,
era justamente que a criança tivesse, no mínimo, um acesso, tivesse 1 ou 2 anos, acesso de 1 hora só por dia desses recursos tecnológicos, ficar na frente de uma tela. E a gente sabe que isso não está acontecendo. Existe uma série de fatores também que a gente pode dizer que proporcionam isso. Se a gente fizer aqui, do ponto de vista, uma análise do ponto de vista sociológico, você vai perceber que o padrão de vida das pessoas, que é um padrão de vida rápido, veloz, cria, na verdade, modelos, atividades também no mesmo sentido. Tá? Então, a tecnologia, as telas, elas são interessantes porque elas prendem mais atenção. Então, vejo o caso de muitos pais que eles não têm um tempo necessário para estar próximo dos filhos, para ajudar os filhos, para dar atenção aos filhos. Então, muitas vezes, eles usam esses recursos tecnológicos, né, dando justamente isso para as crianças, para que elas possam se distrair em meio a toda uma vida não de velocidade, mas de pressa. Né? Que é uma coisa que a gente tem que entender, né, que quando se fala, por exemplo, de velocidade, pressa não é a mesma coisa. Tá? O filósofo, o Cortella, filósofo brasileiro e educador, fala muito sobre isso, que existe uma diferença. Ter a velocidade, né, é você fazer as atividades dentro de um modelo, dentro de uma ideia de um padrão. A pressa é basicamente você fazer tudo empurrando com a barriga, é fazer tudo na rapidez, numa loucura que muitas vezes leva à precipitação, né? Leva ao exagero. E é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo não no mundo da velocidade, mas no mundo da pressa. E essa pressa faz com que as pessoas comecem a ter atitudes as mais variadas e muitas vezes tendo problemas por causa dessa pressa absurda. Né? O Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, ele falava da modernidade líquida, do mundo líquido. A gente vive num mundo líquido. E esse mundo é um mundo rápido, veloz, fluido, né, como a água. Ele aborda essa metáfora da água justamente para destacar que os nossos comportamentos, os nossos modelos e a nossa tecnologia, ela é toda ela fluida, ela é toda rápida. Tá? Tem muito a ver com esse padrão. Veja bem uma coisa, quando o Jonathan Haidt fala sobre, no seu título, de uma geração ansiosa, entenda que a ansiosidade tem a ver sim com a velocidade, com a rapidez, com a pressa. Porque quando você cresce a partir de modelos extremamente velozes, isso faz com que o teu pensamento fique extremamente acelerado. Então, por exemplo, o pensamento do jovem, do adolescente, da criança, hoje é muito mais veloz do que do pai ou da mãe. Há um excesso de informação, nós somos bombardeados 24 horas por uma quantidade de informação absurda, né? E na hora que você vai captando, pegando uma quantidade grande de tudo isso, isso cria um problema sério na tua cabecinha, né? Você muitas vezes não consegue separar o que é bom e o que é ruim. E nesse caso, tudo você te desperta, tudo chama a tua atenção, você tem um excesso de estímulos, tá? E nesse sentido, isso cria, na verdade, um grau de velocidade de pensamento, e esse grau de velocidade de pensamento cria, na verdade, comportamentos ansiosos. E isso, em excesso, cria o quê? Crise de ansiedade, que é uma coisa muito comum entre os jovens hoje em dia. Eu estou falando isso porque, como professor de adolescente, como professor do ensino médio, eu vejo muito esse tipo de coisa. É uma coisa muito padrão, é muito difícil ver um jovem que não tenha passado por uma crise de ansiedade. Então, não quer dizer que a ansiedade não tenha. Ela é uma coisa de agora. Não, ela sempre existiu. Só que hoje nós estamos vivendo uma epidemia de ansiedades ou de crise de ansiedade, de depressão. Porque os números são absurdos, né? De jovens, de crianças até que cometem suicídios justamente por esse padrão de comportamento de excesso. Até porque a gente vive numa sociedade chamada de sociedade do desempenho. Tudo você tem que ser o melhor, tudo tem que ser o mais bonito, tudo tem que ser maravilhoso, perfeito. Então há uma pressão muito grande. Quer dizer, o jovem de hoje põe uma pressão muito grande em si e cria um grau de ansiedade porque pensa muito no futuro, do que é que vai ser o futuro, de como vai ser esse futuro. Então você tem esses modelos. Então o que é interessante nessa ideia é porque vai criando até, na verdade, a partir dos padrões tecnológicos, patologias, né? Como o pensamento acelerado, a ansiedade, a crise de ansiedade, as depressões. Existem até algumas patologias novas, como a mania das pessoas, o medo que as pessoas têm, um pânico, por exemplo, de sair de casa sem celular, né?
Então você tem até o chamado, que é chamado de síndrome do toque fantasma, que é a ideia de que você está tão ligado com o celular que quando você deixa o teu celular um pouquinho, né, tu sempre acha que o teu celular está tocando ou está vibrando, alguma coisa assim, então você vai lá e pega assim. Por quê? Isso já é, na verdade, um tique, né, um tique nervoso, isso já é, na verdade, um toque de tanto excesso, né? Agora, isso no adulto já é complicado, imagine numa criança, imagine num adolescente. Então, a obra do Jonathan Hahn, ela é muito legal porque ela fala justamente sobre esses padrões que nós estamos vivendo hoje. São padrões realmente desumanos, um excesso de tecnologia, tá? que é cada vez maior. Evidentemente, a gente está vendo algumas mudanças, que é o fato de que hoje em dia, né, o comportamento, os pais, boa parte deles já tem um consenso de que é preciso que haja uma diminuição dessa tecnologia. A gente vê já em alguns países, e até aqui no Brasil, a proibição do uso do celular nos colégios. Tá? Então você tem, por exemplo, hoje os colégios da rede pública e até privada aqui no Brasil, que já obriga o aluno a guardar o celular, a botar no armário e liberar só na hora do intervalo. Quer dizer, é uma mudança de comportamento. Então isso é uma tendência. Tende a aumentar isso? Acredito que sim. Né? Porque as epidemias, as patologias provocadas por esse comportamento de tecnologia são cada vez maiores. Então é preciso tomar uma atitude, até mesmo mais drástica como essa. Então isso é cada vez mais comum, há um padrão em cima disso e isso tende a se tornar cada vez maior. É claro que o Jonathan Haidt, o que ele fala, é muito interessante que ele aborda, na verdade, que existe alguma solução. E uma das soluções para isso seria o fato do que vem do adulto, vem dos pais, dos adultos, começarem a interagir mais com as crianças, interagir mais com o adolescente, ter esse vínculo. Então aí que está o grande problema. De alguma forma, isso tem a ver um pouco com os pais, isso tem a ver um pouco com o responsável, com o adulto, que deixa, na verdade, o jovem, a criança, à mercê dessa tecnologia. E na hora que vai perceber realmente que a coisa já está demais, quando vai tomar uma atitude, muitas vezes é tarde. Então é importante que haja esse comportamento, essa atitude também dos adultos, de pararem mais, de focarem mais os seus filhos, olharem mais para os seus filhos e tomar atitudes, na verdade, de interação. Porque se não tiver esse grau de interação, fica cada vez mais difícil. Aí você tem realmente uma geração de ansiosos, uma geração de indivíduos que tem um pensamento acelerado e isso é muito complicado. Tá bom? Mas a obra é muito legal. Falou, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço, até mais.